Ótimo sábado a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Nesta bela manhã de sábado, 11 de setembro de 2021, apresentaremos mais uma dose diária de amor, esperança e caridade. Mostraremos uma das histórias baseadas no livro Pão Diário, volume 14, contida no livro de Daniel, capítulo 5, versículos 1 a 6, 30 a 31, intitulada Profanação. Certa vez, conta-nos o profeta Daniel em seu livro, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens expressas para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então, trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. O rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceu a visão aterradora de dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do Palácio Real. O rei, atônito, observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilaram. Conta-nos o autor que naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e seu reino conquistado pelos persas. E Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesse episódio, o rei Belsazar profana as taças sagradas que os babilônios trouxeram do templo de Deus para usá-las na orgia dedicada a seus ídolos. Declara assim seu desprezo pelo Deus vivo, verdadeiro. Belsazar era um rei arrogante e imoral. É certo que aquela farra de Belsazar foi uma ofensa a Deus e que o comportamento dele foi grosseiro. Mas tais coisas não acontecem de repente, do nada. As orgias eram tão frequentes que o alto, através de um fenômeno mediúnico chamado escrita direta, manda-lhe uma mensagem como se fora um ultimato. As atitudes de Belsazar são em tudo contrárias a tudo que é dedicado a Deus. Por isso mesmo, consideradas profanas. Por se entender que profanar é o mesmo que tirar algo do divino e usá-lo inadequadamente para outros fins que não os da prática do bem. Logo, Belsazar profanou o Deus verdadeiro. Os profetas ensinam que Deus não abandona aqueles que profanam as coisas santas, como fez Belsazar, mas aguarda a sua decisão, a decisão de se arrepender e trabalhar pela sua própria reforma moral. Deus
pela sua misericórdia infinita, nunca esquecerá nenhum de seus filhos e dará sempre novas oportunidades em outras encarnações. O rei Belsazar, movido por interesses próprios, pelo orgulho e egoísmo, as duas maiores chagas da humanidade de todos os tempos, profanou as taças sagradas que os babilônios trouxeram do templo de Deus em Jerusalém para usá-las numa orgia dedicada a seus ídolos materiais. Belsazar idolatrava ídolos considerados por ele como deuses. Não guardava como exemplo vivo o respeito e a disciplina adequada no uso dos bens que o verdadeiro Deus o emprestou através da reencarnação para benefício e progresso de seu povo. Vamos pensar um pouco, meus irmãos, minhas irmãs, na história de Belsazar. Que lição essa história nos deixa nos dias de hoje? Jesus, o modelo de conduta da humanidade, nos alerta em Lucas 16, versos 13, citada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 1, que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará um e desprezará o outro. Termina Jesus dizendo: não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, pensemos nisso. Ótimo sábado, paz e alegria para todos, todo dia.